E aí, gangue, eu sou o Fabiano e a gente está de volta com mais um vídeo sobre No Man's Sky. Essa semana mesmo, há poucos dias atrás eu coloquei fazendo um resumo de todas as informações que eu tinha sobre o game. E muita gente gostou, muita gente ficou curiosa. E eu descobri mais coisas, bastante coisas, então eu acho que é bem plausível que eu faça um outro vídeo aqui, porque é muita informação nova. Eu descobri um podcast, que é uma entrevista que fizeram com o Sean Murray, e nessa entrevista fizeram muitas perguntas legais para ele, muitas das quais eu tinha curiosidade de saber e não encontrava na internet. Agora eu já encontrei e eu vou compartilhar com vocês, porque tem muita coisa nova, inclusive uma possível data de lançamento. É especulação, mas baseada em informações que as pessoas passaram em várias entrevistas, vários materiais. Enfim, eu vou deixar para o final essa parte. Fiquem de olho aí que a gente vai ter uma especulaçãozinha de quando pode ser lançado, e se for comprovado isso, vai ser mais rápido do que todo mundo imagina. Então vamos lá. Eu mesmo no episódio anterior falei que não era um universo, era uma galáxia. Essa informação foi, digamos, desmentida. Não desmentida porque não era mentira, né? Era baseado no que eles falaram. Ela foi desconfirmada. Perguntaram para ele: o No Man's Sky se passa no universo ou em uma galáxia? E o Sean Murray respondeu que é universo. Essa confusão que teve nesse tipo de informação foi porque uma pessoa do grupo colocou um comentário dos integrantes no site, que mudou a palavra universo para galáxia. Então todo mundo começou a falar que já era só galáxia, mas na verdade ele confirmou que existe mais de uma galáxia. Não é somente uma, então é universo. Ele até fez uma brincadeira que eles diminuíram o tamanho do jogo e cada mês eles reduziriam mais. Passaria de galáxia para sistema solar, e depois para um planeta, e depois para uma cidade, e foi uma brincadeira. Mas oficial, Sean Murray, que é o criador da Hello Games, falou que é sim universo e sim existe mais de uma galáxia. Então essa agora é uma teoria minha, já que existe mais uma galáxia. Mas o objetivo é a gente chegar ao centro da galáxia, ou seja, a gente joga em uma galáxia aparentemente. Isso é especulação, não tem fatos para confirmar. Então, talvez quando a gente chegue no centro dessa galáxia, o que vai ter lá pode ser que a gente seja enviado para uma galáxia diferente. Pode ter um portal, pode ter um buraco negro, pode ter qualquer coisa que nos leve da galáxia A para a galáxia B, e aí a gente tem tipo um jogo totalmente diferente, ele recomeça. Essa é uma das minhas teorias. Isso não é informação confirmada, mas por tudo que foi dito, que eu já li, faz sentido. Outra pergunta: existe um minimapa para o mapa galáctico? Porque ele é gigante, né? E ele confirmou, ele falou que sim. Ainda não foi mostrado porque ele ainda está muito feito, em desenvolvimento ainda. Então eles não mostraram isso em nenhuma gameplay. Mas sim, existe um mapa, um minimapa, uma minimapa 3D para a gente se localizar, porque a galáxia é muito grande. Então a gente pode se perder quando a gente viaja naquele mapa galáctico. Então vai ter um menorzinho para a gente se localizar, para saber exatamente que ponto da galáxia a gente está. Isso vai ajudar muito para a gente saber como chegar ao centro, né? Eu tinha essa dúvida, como é que a gente vai saber se está indo na direção certa ou não. Então, confirmado, existe um minimapa do mapa galáctico para a gente saber exatamente que ponto da galáxia que a gente está. Essa agora é muito interessante, chega a ser engraçado. O cara perguntou se existe Space Whales, existem baleias espaciais no jogo. Não baleias em um planeta, baleias que flutuam, que nadam, entre aspas, nadam no espaço. Ele riu, ele falou que a pergunta é muito interessante. Não sabe onde as pessoas conseguiram esse tipo de informação. Porque existe um quadro que eles fazem lá nas reuniões, e toda vez que tem uma reunião para falar sobre o jogo, alguém vai nesse quadro e escreve Space Whales, baleias espaciais. Então ele acha que de tantas pessoas colocarem lá, um dia alguém vai fazer baleia espacial e vai jogar no jogo, vai colocar no jogo, né? O Sean Murray fez até uma brincadeira no final. Ele falou: eu acho que a pergunta certa seria se elas são pilotáveis. Pasmem. Então, podem haver baleias espaciais, e pior ainda, melhor, né? A gente pode pilotar as baleias. Talvez a gente suba nas costas da baleia e use a baleia como nave, ou é uma grande piada, a gente só vai saber depois do lançamento do jogo. Outra pergunta interessante: essas perguntas foram de pessoas que vão jogar, pessoas curiosas que mandaram para um programa, e o programa repassou as perguntas para o Sean Murray. A próxima pergunta: a gente pode desligar os motores da nave e flutuar pelo espaço? A resposta é sim, você pode flutuar bem lentamente. Então, confirmado,
A gente não viaja só em dobra espacial e em velocidades rápidas, a gente pode ficar flutuando pelo espaço, apreciando a paisagem, né? Não sei qual a utilidade disso, mas sim, a gente pode. Próxima pergunta: existirão em alguns planetas ruínas de civilizações abandonadas? E a resposta dele, ele pensou, ele tentou desviar um pouquinho, mas ele falou: talvez tenhamos, não é confirmado ainda, mas quem sabe? São as palavras dele. Então provavelmente a gente pode achar ruínas, tipo civilizações antigas que vão deixar as ruínas da cidade deles. Por exemplo, a civilização foi extinta ou mudou para outro lugar e ficou a ruína em algum determinado local. Existem buracos negros? E ele deu uma resposta bem curta e objetiva: sim. Então, estão confirmados buracos negros no jogo. A gente não sabe onde, de que forma, mas sim, existem. Existem buracos de minhoca, os famosos wormhole, né? Buraco de minhoca, para quem não conhece, é tipo uma dobra espacial que a nave usa para viajar para um ponto bem distante de maneira bem rápida. Interestelar mostrou muito bem como funciona isso, o filme. E ele respondeu que sim, existem os buracos. Inclusive já foi mostrado nas demos que quando ele viaja, ele seleciona um planeta em um ponto bem distante da galáxia, a nave viaja naquela dobra espacial. Isso é o buraco de minhoca, o wormhole. Então, confirmado e já foi até mostrado nas demos. Tem como entrar na órbita de um planeta? Ele disse que não, porque é um problema muito grande. Até pilotar a nave, pousar a nave em um planeta seria muito complicado. E eles não queriam ser cientificamente perfeitos assim. Queria que o jogo fosse mais divertido para qualquer pessoa conseguir pilotar e pousar. Então eles deixaram algumas coisas automáticas, tipo a nave aterriza no planeta, você aperta o botão e ela aterriza sozinho, não tem grandes dificuldades. Então colocar a nave na órbita do planeta seria uma manobra bem precisa, então não, a gente não pode entrar na órbita de um planeta, mas sinceramente eu também não vejo utilidade nenhuma para isso. Existem planetas com anéis, tipo Saturno, né, que tem os anéis? Sim, não mostramos isso ainda, mas sim. E ele falou uma coisa bem interessante: se existem nas capas de livros de ficção, precisamos fazer. Terá no jogo, sim. Então, eu já falei no vídeo anterior, o jogo é muito baseado em capas de livros de ficção científica na década de 70, 80, então por isso que ele é bem colorido, bem interessante, bem vivo assim. Então, segundo ele, tudo que tem na capa vai ter no jogo, porque é o que eles querem replicar. Isso é muito bom. Existem mundos completamente formados por areia ou outros totalmente inundados, né? Areia e água, dois extremos, né? E ele ainda brincou, tipo no filme O Mundo das Águas, né? Waterworld, a resposta é sim. Existem planetas que são totalmente desertos com areia e outros que são totalmente molhados, né? Totalmente inundados por água. Muito interessante isso. Existe um mapa planetário? A resposta é sim. A gente sabe que existe um mapa galáctico, mas o cara queria saber também se tinha um mapa planetário. Quando a gente estivesse em um planeta, se teria um mapa específico daquele local. E ele disse que sim. Quando a gente está no planeta, existe um minimapa para encontrar seu caminho. Porque ele acha que seria muito chato ficar perdido em um planeta, então sim, teremos esse mapa planetário. Terão montanhas muito altas e oceanos realmente profundos, porque o usuário reclamou que tudo que a gente foi mostrado até agora nas demos são serrinhas, montanhas pequenas e alguns lagos não muito profundos. E a resposta foi sim, e a resposta dele foi sim. Ainda não mostramos, mas comparado aos oceanos de No Man's Sky, os da Terra podem parecer poças d'água. Gostei muito dessa resposta, foi bem audaciosa, então vamos aguardar coisas bem grandes, em escalas bem gigantescas aí pra gente explorar. Minha nave pode entrar no oceano? No momento não, porque é meio estranho, você quebraria sua nave com impacto na água. Como já devem ter visto em alguns vídeos, existem naves em alguns lagos e oceanos. Realmente eu já vi as naves caídas no fundo de um lago ou de oceano. Então, teoricamente, por enquanto, a não ser que eles adotem futuramente, por enquanto a nossa nave não entra na água, a gente tem que explorar nadando mesmo. Fenômenos da natureza, como tornados e tsunamis, estarão presentes no jogo? E ele fala: tsunamis não, existem efeitos de clima como tempestade, chuva, planeta com neblina, poeira, mas tsunamis não. Existirão plantas carnívoras? Sim, existirão. Ainda não foram mostradas, mas já existiram situações no jogo
que quando ele estava jogando, né, que um bando de pássaros foi devorado por plantas. Ele disse que olhou para o céu, viu e falou: olha que lindo aquele bando de pássaros ali. Então elas foram comidas. Ele até riu, achei engraçado também. Ele achou lindos pássaros, de repente uma planta deu uma bocada e engoliu eles. Interessante, gostei disso também. Posso ser devorado por uma única mordida de uma planta, animal ou árvore. Ele achou estranho em uma única mordida e ele falou assim: acha que sim, a gente pode ser atacado, talvez morrer devorado, mas não em uma única mordida. Perigoso esse universo, né? Um animal pode ser maior que o Godzilla. Sim, existem criaturas muito grandes, mas não sei o tamanho exato de Godzilla, mas Godzilla é grande pra caramba. E como ele disse que sim, vamos aguardar criaturas bem grandes no jogo então. Posso ter um animal de estimação encontrado em algum planeta e levar comigo na nave? Não, não pode e não pode levar animais na nave. Que pena, seria legal, né? Posso extinguir uma raça ao ponto de outros players não verem mais aquele tipo de criatura? Ele falou que não é difícil implementar, mas é muito difícil alguém fazer isso, porque terão animais por todo o planeta. E os planetas podem ser do tamanho da Terra ou até maiores. Então, se você acha grande o mapa do The Witcher 3, por exemplo, um único planeta do No Man's Sky é muito, muito maior, porque ele tem praticamente o tamanho do planeta Terra. Então, assim, eu imagino que seja muito difícil a pessoa localizar todos os animais de uma espécie em um planeta e matar. Mas ele disse que se a pessoa conseguir, sim. Então, né? Haja louco para matar uma espécie, né? Existirão cidades nos planetas? Não. Não quero classificar tamanhos de construções e qualificá-las como cidades, mas teremos grandes estruturas. A ideia é explorar planetas inexplorados. Você estará no limite do espaço inexplorado, onde ninguém esteve antes. Então, teoricamente, são planetas não habitados ainda, né? Interessante, mas eu queria ver algumas cidades, que eu acho que seria legal. Qual foi a maneira mais interessante que você morreu até hoje testando o jogo? E ele falou que a gente localiza muita coisa no minimapa, mas, por exemplo, se estiver na água não dá para identificar a profundidade. Então, ele falou, eu já achei, escaneei coisas no oceano, mas não dava para determinar a profundidade. Estava muito escuro. Então, mergulhei para tentar chegar lá, mas morri afogado. E nunca mais achei esse local para tentar de novo. Aí o cara perguntou, e o que você acha que estaria lá embaixo? Alguma nave? E o Sean Murray responde, acho que pode ser algum tipo de criatura nunca visto antes, e poderia me matar, e fiquei muito curioso para saber o que o sistema poderia ter criado. Então, realmente é como eles falaram, muitas coisas, né, no jogo, nem os próprios criadores sabem, então a curiosidade é nossa e é dele também. Podemos criar bases ou casas em algum lugar do planeta para podermos voltar? Ele disse que não, porque o objetivo do jogo não é você guardar coisas, é negociar e viajar pela galáxia. O objetivo do jogo é chegar ao centro da galáxia, a intenção é que os players vão nessa direção. Mesmo que alguns players decidam ficar em um determinado planeta, eles podem ficar no espaço, com a frota espacial, guerreando, ou eles podem escolher um planeta para ficar explorando lá muito tempo. Mas mesmo que eles fiquem lá, eles não poderão construir uma base, eles terão que ir num posto de comércio para trocar os minerais que eles encontrarem. E ele diz também que ele acha muito interessante que se alguém escolher ficar num planeta e não seguir a viagem pelo espaço, significa que o planeta foi tão bem criado que a pessoa achou muito interessante ao ponto de ficar só nele e não querer explorar o universo. Então mesmo que as pessoas, algumas fiquem, isso não é negativo, pelo contrário é positivo para ele porque o planeta foi muito bem criado. E é interessante esse raciocínio. O personagem pode correr? Sim, que bom, né? Até agora nós não mostramos ele correndo, só andando, mas ele pode correr sim. Que coisa boa. Essa é uma coisa que eu queria saber também. A próxima, vai ter visão em terceira pessoa? Até o momento não, sempre em primeira pessoa. Pensamos em fazer visão em terceira pessoa durante a viagem de dobra espacial, mas ficou estranho. Talvez possamos mudar de ideia, mas até o momento será só em primeira pessoa. Eu acho uma pena, acho que seria interessante. A primeira pessoa muito boa, mas em terceira pessoa a gente veria a nave com mais detalhes, né? A gente só vai poder a nave quando a gente aterrissar em alguma base, algum planeta. Durante o voo a gente não tem detalhes da nave. Eu gostaria que tivesse terceira pessoa. Se o Shamor me ligar e perguntar, eu vou falar que sim, eu quero terceira pessoa. Posso dar o nome à minha nave? Sim, ela é sua descoberta, e se você for o primeiro a encontrá-la, você pode dar um nome para aquele tipo de nave. Aí todas as naves naquela categoria terão esse nome. Então, se a gente for o primeiro a chegar na nave, o nome dela é nosso, e eu vou batizar algumas naves lá para ver se alguém vai achar depois e usar com o meu nome, né?
Qual é o tamanho das estações espaciais? Até agora só foi mostrado o corredor e eu realmente percebi isso. E ele falou que as estações são grandes e além do corredor existe áreas que a gente pode entrar para a gente negociar, que são os postos de comércio, né, os pontos de comércio. E a gente pode também ver as naves. Ele falou que lá vai ser tipo um estacionamento, vai ser um showroom para naves, porque a gente vai chegar e vai ter várias naves. Muitas delas vão ser baratas, muitas vão ser caras. E a gente vai ter aquele desejo, como se a gente estivesse numa loja namorando uns carros e falar, eu quero comprar isso aqui quando meu dinheiro der. Aí a gente vai tentar procurar aquela nave para achar e fazer a compra. Então vai ser, além de ponto de troca, vai ser um showroom das naves. Vai ser interessante, vai ter muita nave legal lá. Como podemos sobreviver a uma batalha espacial tão grande? Que a gente viu que tem umas naves bem grandes mesmo, né? E ele responde: geralmente você precisará de uma nave muito boa com boas armas, e mesmo assim terá que se juntar a alguma frota para atacar. Você não vai atacar sozinho, porque seria suicídio, né? Claro. Você pode destruir naves menores, você pode comprar uma nave maior, mas mesmo assim precisará de ajuda para entrar em uma batalha. Então é uma batalha de uma frota, não é individual. E faz todo sentido, né? É possível jogar offline? Muito interessante a pergunta. E a resposta é boa, sim. Você pode jogar offline, mas quando quiser fazer upload das descobertas, terá que estar conectado para os dados serem enviados. Então a gente pode jogar independente de ter conta ou não, independente de estar conectado naquele momento ou não, de ter conexão ou não, às vezes a internet cai, né? Então a gente pode jogar, só que a gente não pode fazer o upload para o Atlas. Para fazer o upload tem que estar conectado, mas isso já é muito bom. Eu odeio jogos que não nos deixam jogar offline. Acho que o online é muito bom, mas tem que ser uma coisa opcional. Porque se a internet cai, a gente quer jogar também, né? A gente não pode ficar dependendo de internet. Às vezes a gente viaja, vai para um lugar que não tem internet, leva o console, chega lá não tem como jogar porque o jogo não permite. Então isso é muito bom, ponto positivo para o No Man's Sky. Agora essa pergunta aqui, o cara deu uma ideia muito boa para ele e eu espero que um dia ele faça isso, porque eu achei muito legal e seria muito interessante. É possível reduzir todo o jogo a um planeta e colocar uma enorme variedade de criaturas lá para criar um jogo tipo Skyrim? Imagina que loucura, né? Ele pensou um pouquinho para falar sobre isso aqui antes, eu acho que ele gostou da ideia também, ficou raciocinando. Aí ele falou mais ou menos assim: é impossível dar uma resposta curta para essa pergunta. Eu pessoalmente adoraria, e é uma ideia muito interessante. Não a um planeta, mas a alguns quilômetros com todas as criaturas lá. Seria bem estranho e interessante. Atualmente não, mas quem sabe em um futuro não muito distante. Então pode ser que ele faça atualizações, tipo uma versão de uma DLC, alguma coisa, uma versão para a gente jogar nesse tipo. E eu imagino que ele tenha dito que o planeta não, porque mesmo um planeta só é muito grande, é muito gigante aqui. É quase o planeta do tamanho da Terra, tamanho real. Então por isso que ele escolheu alguns quilômetros, porque seria mais concentrado, seria mais fácil a gente encontrar outros players. E seria uma ideia muito interessante isso aqui, tomara que eles façam futuramente. O que é o elemento da logo do jogo? Esse elemento é uma forma geométrica com um brilho vermelho no meio e a gente vê no final dos trailers. E ele responde: é o Atlas, isso eu já sabia. Não falamos muito sobre ele ainda, mas posso adiantar que você poderá encontrar com ele no jogo, e isso é muito bom. O jogo rodará em 60 FPS? A resposta: esse é o nosso objetivo, é o que estamos tentando, mas não é uma promessa. Talvez não consigamos, mas vamos fazer de tudo para dar certo. Então, teoricamente, o jogo poderá rodar em 60 quadros por segundo. Vamos esperar para ver. Haverá uma versão física do jogo? Ele está perguntando isso aqui porque a Hello Games é um estúdio indie. Estúdios indie geralmente não lançam versão física, somente download digital, para não ter aquele custo, aquela logística de distribuição, né? E a resposta dele é: sim, acho que sim. Nunca falamos disso e muita gente pergunta. Como somos estúdio indie, muita gente acha que será só digital, é o que eu falei, né? Aí o cara complementa a pergunta: você acha que a Sony ajudaria nisso? E ele diz: vamos ver, procuramos não pensar nisso por enquanto. Essa pergunta é muito legal, eu falei sobre ela no vídeo anterior, só que eu não tinha a posição dele ainda, agora eu tenho, então vamos ver o que ele falou. O jogo virá para Xbox One e ele, meu Deus, que pergunta. Ele pensa um pouquinho, tenta fugir e fala: eu acho que a gente não tem permissão para falar sobre isso nesse momento. Então existe, a minha interpretação é de que sim, ele virá para o Xbox One, mas como ele tem, digamos, um acordo com a Sony, ele não pode falar sobre isso para manter aquela exclusividade, nem que seja nos consoles, porque ele vai sair em PC também, e eu já li que sairá na mesma data para PlayStation e para PC. A primeira notícia que seria que lançaria primeiro no PlayStation, depois no PC, com diferença de alguns meses, mas parece que já vai ser lançado simultâneo para PC
e para PS4. Talvez Xbox One futuramente, talvez seja por isso que ele não pode falar agora, porque se não fosse lançar, ele ia dizer, não vamos lançar. Como ele diz que não pode falar sobre isso, provavelmente é porque vai ter versão sim. Então, donos de Xbox One, que não tem PlayStation 4, possivelmente vocês vão jogar também o No Man's Sky, não no lançamento, mas algum tempo depois. É uma boa notícia. Depois que o jogo for lançado, será possível adicionar alguma coisa ou isso tornaria o mundo caótico? Mudando coisas que não deveria, porque pode estragar tudo, né? Você muda um planeta, muda todos, aí pode bagunçar o jogo. Ele responde, o jogo já é variado o suficiente com muitas criaturas e espécies, será diferente de DLCs, mas pretendemos adicionar novas características ao jogo, mais coisas que os players possam fazer, mais maneiras de interagir com o universo. Então são coisas que não vão mudar o universo, mas vão acrescentar características, talvez novas versões, novas possibilidades, né? Isso é muito bom. E finalmente, a notícia mais interessante, a que eu mais queria saber, ele pergunta da data de lançamento. Todo mundo quer saber sobre a data de lançamento e vocês já disseram que será em 2015, certo? Então o cara jogou verde para ver se colheu maduro e eu adorei quando ele falou isso. E ele pensou, ele deu uma risadinha, aí ele falou sim, quer dizer... Caso não tenha mudado de ideia ainda por algum problema, ele diz que o lançamento será em 2015, então está muito próximo. Aí o cara pergunta, o repórter pergunta, será frio ou quente quando o jogo for lançado? E ele está se referindo às estações do ano, porque no hemisfério norte, pelo menos, aqui pra gente nem tanto, mas no hemisfério norte, o inverno e verão são bem definidos, então frio é inverno e quente é o verão, para saber mais ou menos a época do ano. O Shamori ri, ele faz a pergunta, em que país? E o repórter fala, vamos deixar os players descobrirem. O Shamori ri de novo e fala, eu provavelmente não tenho permissão para dizer, eu acho. Eu quero falar sobre essa resposta, mas primeiro eu vou continuar com a próxima pergunta que tem a ver também e ele complementa as informações. Você ainda tem muito trabalho a fazer? Ele pensa e diz, bem, digamos que vamos ficar mais tranquilos agora. Nesses últimos meses foi uma loucura, principalmente na cobertura da imprensa. E isso para um estúdio indie, um estúdio pequeno, né, é muita coisa. Eu quero agora voltar para minha caverna e trabalhar na programação. Não queremos dizer quanto tempo isso levará para não gerar pressão. Vamos dar um tempo na divulgação, por mais que gostemos da divulgação e ela seja necessária. Precisamos focar no jogo para que a próxima vez que vocês nos verem será quando o jogo for lançado. Então, ele confirmou o que o repórter falou, que eles já afirmaram que o lançamento seria em 2015. Ele fala que vai dar um tempo na imprensa agora e que quando ele aparecer de novo o jogo já será lançado. Então ele fala que não vai anunciar o lançamento, já será quando o jogo for lançado. Eu acho que a próxima vez que eles aparecerem na imprensa, então já vai ser para falar, gente, o jogo está liberado, corram agora para comprar. Não vai ser, está liberado daqui a 15 dias, porque ele falou as palavras dele. Para a próxima vez que nos verem, será quando o jogo for lançado. Então, próxima aparição da Hello Games, eu espero que seja para o lançamento definitivo do jogo. Agora, eles não querem mais divulgação, só que ele já foi em vários programas de TV, inclusive um programa britânico que eu vi uma entrevista, que eu não me lembro o nome agora, mas esse programa é tipo o Jô Soares da Europa. Esse programa é muito conhecido por lançar jogos, então as pessoas vão lá nesse programa quando elas já estão com o jogo pronto para ser lançado e falam, lançamento vai ser mês que vem, dia 15. Então o cara perguntou para ele se ele iria anunciar a data, porque estava no programa dele. Ele falou, não, nós não podemos falar sobre isso ainda. Mas vamos raciocinar. Se ele vai num programa para falar sobre o jogo, um programa de TV, não é especializado em games, é um programa de TV de entrevistas, e as pessoas estão vendo o jogo. A gente que é gamer, a gente acompanha tudo, mas as pessoas, o grande público, não fica acompanhando data e nada. Então se foi lá, é para as pessoas lembrarem, porque se deixar passar muito tempo as pessoas vão esquecer. Se ele já foi nesse programa, não anunciou, ele já falou que vai ser em 2015, só que não confirma quando porque não pode. A minha teoria é, o jogo já está pronto, eles estão aguardando uma data estratégica, porque a Sony tem um contrato com ele. A Sony quer usar esse jogo porque é uma arma muito forte que ela tem para contra-atacar a concorrência. O que vai acontecer? Essa é a minha teoria e é especulação. Tomara que eu esteja certo, mas pode dar tudo errado também. Dia 27 de outubro de 2015, se você estiver vendo esse vídeo depois dessa data, a gente já vai confirmar se é um fato ou não. A Microsoft vai lançar um exclusivo fortíssimo para o Xbox One, que é o Halo 5. O gênero é o mesmo, a Sony não tem um exclusivo forte para lançar agora, a não ser No Man's Sky. A minha teoria é,
a Sony vai soltar No Man's Sky no mesmo dia de Halo 5 para poder competir com a Microsoft. Não que um jogo elimine o outro, porque o Halo é muito bom também, é exclusivo da Microsoft, mas como a Sony não tem um no estilo do Halo, ela pode querer lançar o No Man's Sky para não ficar por baixo nas vendas, né? Então essa é a minha teoria. Eu acho que daqui, hoje é dia 23, 22, não sei que dia que eu vou soltar o vídeo, 22 ou 23. Então em menos de uma semana a gente vai ter o lançamento do Halo 5. E eu espero que essa minha teoria, isso não foi ninguém que eu vi falar, é teoria minha, tomara que esteja certo, porque vai ser ótimo. A minha teoria é que a Sony vai usar estrategicamente essa data para lançar No Man's Sky, para sair junto com a Microsoft, para não poder ficar atrás. Espero que sim, vou adorar, porque aí semana que vem eu vou estar jogando No Man's Sky e vou realizar o meu sonho de infância, que vou explorar o universo inteiro. O que vocês acham disso? Se faz sentido, se não faz sentido, o que vocês acharam desse vídeo? Eu torço para que eu esteja certo, porque eu vou ficar muito feliz. E se vocês têm alguma teoria baseada nessas informações também, deixem nos comentários, vamos compartilhar. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui. Se por acaso não for lançado agora e sair mais notícias, eu trago também. Sempre que eu tiver alguma novidade sobre No Man's Sky eu vou trazer, porque eu tô acompanhando de perto esse jogo aqui, tô muito ansioso. Acho que é o jogo que eu mais aguardei, assim. Tem outros gêneros que eu fiquei louco aguardando também, mas ficção científica é a minha praia, então esse jogo mexeu muito comigo, eu tô muito interessado. E é isso aí, já falei demais e vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado alguma coisa interessante para vocês. Aquele abraço e fui!